Olá, que a paz do Senhor esteja com todos. Hoje, a gente vai conversar sobre a Bíblia de um jeito talvez um pouco diferente. Não só como um livro que a gente lê, mas como comida. Isso mesmo, o alimento essencial que sustenta a nossa alma. Sabe, do mesmo jeito que o nosso corpo precisa de sustento para viver, o nosso espírito também clama por uma nutrição que o deixe forte, vivo, vibrante na fé. E essa pergunta que está aí na tela, ela é o ponto central de tudo. É a pergunta que vai guiar toda a nossa reflexão. Porque se a gente entende tão bem a necessidade do pão para o nosso corpo, com a mesma urgência, ou até mais, a gente precisa entender qual é o pão para o nosso espírito. Então, para a gente mergulhar nesse assunto, preparamos aqui um roteiro, quase um cardápio mesmo para essa nossa refeição espiritual. A gente vai falar sobre o alimento para a alma, depois, a palavra inspirada por Deus, o poder da verdade, os benefícios do alimento diário, como se alimentar da palavra e, por fim, o desafio de ouvir e praticar. Vamos juntos descobrir por que a palavra de Deus é tão vital e como a gente pode se banquetear com ela todos os dias? Ok, vamos começar então pelo primeiro ponto, o alimento para a alma. E aqui a gente precisa entender a nossa fome espiritual. Vamos parar para pensar um pouco. O mesmo Deus que, na sua soberania e na sua graça infinita, projetou o mundo para nos dar tudo o que a gente precisa para o corpo, ele também, de forma perfeita, preparou o alimento ideal, completo, para o nosso crescimento e para a nossa saúde espiritual. Ele não nos deixou desamparados. E que alimento é esse? Exatamente, é a sua palavra, a Bíblia. É através dela que a gente começa a entender a vontade do Senhor. É nela que a gente recebe uma orientação segura, um norte. É da palavra que tiramos força para as batalhas e também para as vitórias de cada dia. Olha, isso aqui é muito mais que um livro de histórias antigas. É o pão vivo que sustenta a nossa alma. Muito bem, agora vamos para a origem desse alimento. A gente precisa entender de onde ele vem. Pense comigo, para qualquer alimento ser confiável, a gente quer saber a procedência, certo? Com a Bíblia não é diferente. É a sua origem divina que dá a ela toda a autoridade e todo o poder que ela tem. E aqui está o fundamento de tudo. Prestem muita atenção no que o apóstolo Paulo diz. Toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra original no grego é theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. A escritura não é só sabedoria humana, não. Ela é soprada por Deus. Pense nisso por um instante. Cada palavra ali carrega o fôlego do Criador. Quando a gente entende isso de verdade, a nossa forma de ler a Bíblia muda completamente. E para que serve esse sopro divino? Paulo continua dizendo que ela é útil. Útil para quê? Olha só. Primeiro, para nos ensinar o que é verdade, num mundo que está cheio de mentiras. Segundo, para nos fazer enxergar o que está errado na nossa vida. Ela funciona como um espelho. Terceiro, ela não só aponta o erro, mas ela nos corrige, nos coloca de volta no prumo. E por último, ela nos ensina, nos treina a fazer o que é certo. É um processo completo de transformação. E qual é o objetivo final de tudo isso? O versículo seguinte responde: é para que o servo de Deus seja perfeito, ou seja, completo, maduro e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então veja bem, o alvo dessa nutrição divina não é só nos dar um sentimento bom ou encher a nossa cabeça de teologia. O objetivo é nos equipar, nos capacitar por completo. É nos tornar servos prontos, eficazes, para viver uma vida que glorifique a Deus em tudo. Certo, a gente já viu que a palavra vem de Deus. Agora, vamos focar no poder que ela tem, na potência desse alimento espiritual. Porque, como já dissemos, não é um alimento comum. Ele carrega a potência da verdade do próprio Deus. E olham só essa fala dura de Jesus para os saduceus, que eram a elite religiosa da época. Ele diz: vocês erram por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Percebem a conexão? As duas coisas estão ligadas. Eles erravam porque não conheciam a palavra e por não conhecerem a palavra também não conheciam o poder de Deus. A lição pra gente é direta e muito séria. Ignorar as escrituras a se desconectar da fonte do poder de Deus na nossa vida. E isso nos leva a um ponto fundamental. A palavra como a própria verdade. Na sua oração sacerdotal, Jesus afirma: a tua palavra é a verdade. Ele não diz que a palavra contém verdades. Ele diz que ela é a verdade. É uma afirmação absoluta. Isso significa que ela é o nosso padrão, a nossa rocha, o nosso fundamento num mundo de areia movediça, de relativismo. É o prumo imutável pelo qual tudo mais precisa ser medido. E se ainda resta alguma dúvida do poder dela, olhem o que o autor de Hebreus diz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Não é um livro antigo, empoeirado e morto. É viva
e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Pense na profundidade disso. Ela vai onde nada mais consegue ir, até os nossos pensamentos mais íntimos, as intenções do nosso coração. Ela nos expõe, nos revela a nós mesmos. Ela transforma de dentro para fora. É como um bisturi cirúrgico nas mãos do médico dos médicos, que entra para curar o que está doente na nossa alma. Certo, a gente já viu que esse alimento é poderoso. Mas e na prática? Quais são os resultados de uma dieta regular da palavra? O que acontece no dia a dia quando a gente se alimenta dela? Para responder isso, o Salmo 119 nos dá um panorama simplesmente incrível dos nutrientes da palavra de Deus. Vamos ver alguns desses nutrientes. O salmista diz que a palavra nos dá pureza, nos ajuda a manter o caminho limpo, ela nos dá proteção contra o pecado quando a gente a esconde no coração, ela traz avivamento, ou seja, ela dá vida nova quando a gente está cansado, aflito, ela nos dá sabedoria, uma sabedoria que é maior que a dos nossos inimigos, e claro, ela nos dá direção. É a lâmpada que ilumina o próximo passo e a luz que clareia todo o caminho à frente. Cada um desses é um benefício real, um nutriente essencial para uma vida cristã saudável. Tudo bem, a gente já entendeu o porquê de se alimentar da palavra. Mas a grande questão é como? Como fazer isso na prática, no meio da correria do dia a dia, de um jeito que realmente nos alimente? Vamos ver uma receita, um passo a passo bem simples, mas muito poderoso. Olha só que guia prático. Primeiro, a gente se prepara. Isso significa separar um tempo, mesmo que seja curto, e principalmente orar pedindo que o Espírito Santo nos dê entendimento. Segundo, a gente observa o texto. Ler com atenção e se perguntar: o que essa passagem está me ensinando sobre Deus, sobre mim, sobre o mundo? O terceiro passo é o mais importante: aplicar. A pergunta aqui é: ok, e agora, o que eu preciso fazer em resposta a isso? Como isso muda meu dia hoje? Depois, quarto passo, a gente agradece. Terminar com uma oração de gratidão pelo que Deus nos ensinou. E por fim, o quinto passo, investigar. É normal ter dúvidas. Anote-as, pesquise, converse com um pastor, com irmãos mais maduros na fé. É um processo simples, mas que precisa ser intencional. E ele é profundamente transformador. E agora a gente chega ao ponto final. E talvez o mais desafiador de todos, o desafio de ouvir e praticar. A gente precisa ir além de ser um mero consumidor da palavra. Pense bem, a verdadeira nutrição não acontece só quando a gente come. Acontece quando a comida vira energia, vira força para agir. Com a palavra é a mesma coisa. O apóstolo Tiago é muito direto, muito claro aqui. Ele diz para a gente não se enganar. Ser apenas ouvinte da palavra é uma forma perigosa de enganar a si mesmo. A gente pode achar que está tudo bem só porque ouviu um bom sermão ou leu um capítulo da Bíblia. Mas a verdadeira bênção, a verdadeira saúde espiritual, ela não está no conhecimento que a gente acumula na cabeça, mas na obediência que a gente pratica com a nossa vida, com as nossas mãos. E para fechar, olhem essa promessa incrível em Josué. Deus diz para ele meditar na palavra dia e noite e ter o cuidado de fazer tudo o que está escrito nela. E o resultado? Então você será próspero e bem-sucedido. Meditar aqui não é só ler, é ruminar, é pensar naquilo o dia todo, é deixar a palavra entrar no coração e obedecer. Esse é o caminho. E claro, não se trata de uma fórmula mágica para ficar rico, mas sim da promessa de uma vida próspera e bem-sucedida aos olhos de Deus, uma vida firmada na verdade. Então a reflexão que fica para cada um de nós é essa. A questão não é o que a gente aprendeu aqui, mas o que a gente vai fazer com isso. A mesa está servida, o alimento está disponível, é rico, é poderoso. A pergunta é como cada um de nós vai se banquetear com a palavra de Deus e permitir que ela realmente nutra e fortaleça a nossa vida, começando hoje, nesta semana. Que Deus nos ajude a ter fome e sede da sua palavra.